E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui, onde eu vou te mostrar as 3 coisas que elas mais acabaram com a minha produtividade na época que eu comecei a me organizar. Se eu tivesse contornado esses erros, basicamente eu teria encurtado alguns anos aí da minha jornada de organização, estaria organizado muito antes e tendo muito mais resultado antes também. Beleza? De praxe, estamos com as minhas anotações aqui, meu povo, que são 3 fatores que, na minha opinião, é crucial para que você consiga ter uma rotina produtiva. É muito difícil sustentar a organização sem isso, tá? E em cada um eu vou te mostrar alguns exemplos da minha própria vida. Você vai perceber que às vezes você comete isso e por isso que você começa e desanima ou não consegue dar continuidade ou procrastina muito, enfim. A lista é longa, né? Bom, como que funciona? O primeiro desses pontos basicamente foi focar no aplicativo e não ter rotina. Te explico. Quando eu comecei a me organizar por volta de 2019, 2020, eu entrei numa imersão muito grande nesse assunto, né? Eu tenho uma mini biblioteca, isso aqui só tem metade, cara. O resto tá tudo lá no outro cômodo. Então, eu comecei a estudar muito desses assuntos de organização, comprei todos esses livros principais, né? Não que tudo de uma vez, mas eu sempre comprava, lia um pedaço, já pulava pro outro, achando que o outro ia ser um milagre, que ia resolver, né? E eu aplicava muito, cara, porque eu percebi que minha vida estava bem sustentável, estava num emprego que eu trabalhava durante o dia, faculdade à noite, né, das 7 até as 11 da noite, emprego das 8 às 17, trabalho voluntário, né, numa ONG chamada Fundação Estudar, tinha relacionamento, tinha ciclo social, tempo em família, saúde, academia, então eu tinha bastante área e estava travando, cara, percebi que estava mandando mal nas provas, procrastinando demais, então eu focava bastante nesses estudos. E eu comprava curso, eu via vídeo no YouTube de agenda, como que eu organizava a lista, como que eu priorizava, e eu fazia exatamente igual. Sabe? Comprei o curso, o cara falou para organizar a agenda assim. Cara, eu botava no outro dia a minha agenda exatamente igual. E aí eu sustentava alguns dias, entende? No começo eu ia indo e falava, caramba, tô percebendo que tá dando certo aqui, né? Tô terminando antes e tudo mais. Só que era tiro e queda, cara. Dava uma semana bem otimista, hein? Dava 4, 5 dias, eu já começava a desanimar porque aquela motivação inicial acabou. E aí eu comecei a refletir, cara, mas por que acontece isso? Tô vendo esse cara tá cheio de resultado, os alunos dele, essas pessoas aqui que eu tô comprando esses cursos, os alunos estão fazendo, será que é tudo fake? Por que não tá dando certo comigo, né? E eu comecei a olhar. Eu tinha o sistema de organização, só que eu tinha muitos hábitos ruins. Então eu era aquela pessoa que eu acordava cansado, dormia pouco, né? Minha rotina não permitia que eu batesse o meu tempo ali. Então às vezes chegava em casa à noite, né? Até se trocar, tomar banho, jantar, né? Então eu acabava indo dormir de madrugada, tinha que acordar cedo no outro dia. Então eu sempre ficava nessa defasagem de sono. Além disso, era uma época que eu também usava 6, 7 horas de celular por dia. Tipo, muito tempo, muito uso, muito jogo, sabe? Então, era muito hábito ruim, contraproducente, era sedentário, não conseguia treinar, assinava academia, era sócio da academia, né? Todo mês aportando capital na empresa, só que você não vai lá, você não faz o treino, né? Era sócio. Aí, comendo qualquer coisa, iFood da vida aí pra cima, né? E também, fora que eu tinha uma dificuldade assim de pegar no sono, então eu precisava deixar uma série tocando de fundo. Cara, muito hábito ruim. Eu falei, não, então, às vezes, como ninguém tá falando sobre isso, eu preciso dar um jeito na minha rotina antes de pensar em aplicativo e tarefa. Óbvio, né? Porque o tarefa é a coisa mais superficial que eu já sei que eu preciso melhorar, né? Comecei a organizar minha rotina. O que eu fiz? Vou focar por partes. Uma rotina da noite, uma rotina da manhã. É isso. Esse foi o primeiro ajuste que eu fiz. E na época eu falei, bom, 20 minutos eu vou tentar ter um horário fixo para deitar e um horário fixo para acordar. E 20 minutos antes de deitar e 20 depois de deitar, eu vou desligar o celular. Foi a primeira rotina, a rotina beta, que eu posso falar, né? Que eu coloquei na minha vida. Cara, por incrível que pareça, eu vou te falar, eu comecei. Nos primeiros dias foi uma verdadeira porcaria, não mudou nada. Mas depois de alguns dias, cara, tipo 3, 4 dias, eu comecei naturalmente à noite a sentir mais sono. E de manhã eu sentia que eu conseguia acordar até antes do despertador. Porque eu era a pessoa que precisava ficar apertando soneca. 10 minutos, mais 10, para chegar atrasado com calma, né? Então, nesse sentido. Então, cara, esses pequenos ajustes na minha rotina começou a me mostrar que ali seria o caminho. Eu testei de novo o formato das tarefas, comecei a fazer por mais de uma semana. Mas mesmo assim não foi suficiente. E aí entra o erro 2 aqui, tá bom?
O segundo erro que eu fiz, óbvio, né? A minha rotina hoje ela não é isso. Estou te contando a rotina inicial. Para você ter uma ideia, no fluxo, né? Que é o meu método onde eu ajudo você a se organizar, né? Você ganha esse tempo aí que eu não tive na época, que eu precisei ficar batendo cabeça e pensando nisso sozinho. Se você quiser ajuda, eu mesmo te ajudo, eu respondo todas as suas dúvidas em áudio. Tem todo o método gravado e é um curso anti-procrastinação, porque meu público procrastina, cara. Eu não vou botar aula de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. É só aula curta, só aula direto ao ponto e você não precisa assistir tudo. Você faz o teste lá, descobre o seu nível de organização e segue daquelas aulas para frente, tá? É bem prático. Se você quiser conhecer, tá aqui na descrição desse vídeo, para você, na descrição e no comentário fixado, para você assistir a aula de introdução, ver como que funciona e se faz sentido juntar com a gente, vir nesse fluxo aqui. Beleza? Bom, o segundo erro que eu percebi, por mais que eu estava dormindo no horário, acordando bem, né? Já estava batendo mais ou menos minhas 7 horas de sono. Não estava nas 8, né? Que é a nossa meta, mas eu já estava no mínimo ali, porque a faixa natural e saudável é de 7 a 9 horas. Então já estava melhor ali, né? Eu ainda continuava procrastinando e eu comecei a refletir por quê. Eu cheguei à conclusão que eu estava numa faculdade que eu não queria seguir na área, entende? Foi o que foi aparecendo no caminho, eu não fui a pessoa que eu me impus, eu pensava o que eu queria da vida, foi o caminho que se abriu para mim. Pô, sou bom em matemática, mandei bem no fundamental e no médio por conta disso, vou fazer engenharia, né? Só que eu sempre quis ser professor, cara. Isso que eu tô fazendo aqui eu adoro, tipo, gravar e ensinar organização. Eu tenho rotinas no meu dia que é só testar a organização, a gente testa coisas diferentes e tudo isso eu compartilho lá no fluxo, né? É o ambiente para quem quer se organizar, tá? A gente tem uma comunidade e é muito prático. E aí, cara, eu comecei a perceber, eu não quero seguir nessa carreira. Ao longo da faculdade, nos primeiros anos eu até gostei, mas depois eu falei, bom, cara, eu vou ficar trabalhando no chão de fábrica, eu vou ficar fazendo essas coisas que é o caminho do engenheiro, né? Que eu não me identificava, né? Óbvio que é uma profissão incrível, não vou entrar no mérito de ficar criticando. Para mim, não fez sentido, né? E aí eu comecei a pensar, cara, eu tô procrastinando, é no geral ou é um tipo específico de tarefa? E eu procrastinava tudo da faculdade, cara. Comecei a refletir. Tudo de prova era no último horário. Tudo de trabalho era na última hora. Chegava no dia, pô, por que tá todo mundo aqui fora da sala? Ah, não, o professor tá arrumando as cadeiras porque hoje é prova. Eu falava, meu Deus, você tá brincando comigo. Como que é possível, cara? Então perdia, era uma confusão e eu sempre procrastinava porque eu não via sentido naquilo. Fazia inglês, pô, pagava o inglês, era sócio do inglês, cara, pagando todo mês lá e procrastinava o inglês, porque o inglês que eu queria fazer era para botar no currículo que eu não queria seguir na área, entende? Nesse sentido. E aí, o que acontece? Eu comecei a refletir. Para eu produzir, às vezes eu preciso começar a fazer alguma coisa que faz mais sentido, que eu quero, né, realmente seguir nessa área. E foi o que aconteceu com o que eu faço hoje, né? Eu comecei a estudar organização e compartilhar isso. Então, na minha própria cidade, que não era a cidade que eu moro hoje, que eu fazia faculdade, né? Eu prospectei algumas pessoas, fui até a empresa e tudo mais, ofereci palestra de treinamento de organização, se o chefe lá queria que os funcionários tivessem uma capacitação nesse sentido. Fui fazendo uma renda extra, a gente pode falar assim, né? Que eu fiz paralelo com o meu emprego, que já ocupava bastante tempo. E aí, quando eu fazia essas coisas, cara, estudava esse assunto, eu percebia que eu não procrastinava, porque era um assunto que eu gostava e que, óbvio, não vou entrar no ponto que você tem que, trabalha com o que você ama e você nunca vai trabalhar na vida. Não é isso. Mas eu percebia que era uma coisa que eu procrastinava muito menos porque eu via sentido naquilo. Entende? É a típica coisa que eu faria por mais vários anos para frente, que é o que aconteceu, né? Então, sair desse automático fez com que as tarefas que eu colocava na minha lista de tarefas, elas faziam sentido para o que eu queria construir na minha vida. A grande maioria, vem comigo, chega mais. A grande maioria está vivendo em automático. O que é automático? Ela entra na segunda-feira reclamando, né, se arrastando, acorda cansada já do item 1 aqui que a gente já viu. E aí chega no sexta e sábado, graças a Deus acabou minha happy hour, minha hora feliz. É sexta-noite que eu não preciso mais ir para esse trabalho dessas pessoas que eu detesto, né? Então, a grande maioria está nesse automático. Ela fica por horas rolando uma tela de vidro, vendo a vida de todo mundo parece estar mandando bem, você está patinando, né? Dá essa impressão. E aí, chega domingo, já dá aquela ansiedade. Puta, vai ter que começar essa semana de novo. Não tem meta, não tem objetivo, não tem perspectiva, estagnação total. Isso é o automático.
E eu só consegui de fato produzir quando eu dei atenção para isso, cara. E é uma coisa que eu acho que é a minha missão, cara, de organização, do porquê que eu faço o que eu faço. Trazer mais pessoas, iluminar as pessoas, entre aspas, cara, bem entre aspas mesmo, clarear essas ideias, que eu acho que é uma expressão que fica mais condizente com o que eu quis dizer, que ela precisa dar importância para isso. Porque se ela não der, o tempo vai passar de qualquer forma. Você pode planejar ou não. Daqui 10 anos, às vezes você está na mesma carreira, ganhando a mesma coisa, com as mesmas frustrações, com a mesma falta de disciplina. Entende? Por estar no automático. Então, esse foi um erro que, cara, prejudicou muito a minha produtividade e eu só consegui, de fato, produzir depois que eu ajustei isso, tá? O caminho para ajustar todos esses 3 erros que eu vou te mostrar está no fluxo. É o caminho mais rápido que eu conheço para isso. Os alunos, em 1, 2 semanas, tá com tudo pronto. Já tá, vira outra coisa, tá? Eu tenho até uma aluna, a Natália, que ela entrou numa segunda-feira lá, quando eu abri uma turma especial do fluxo, e ela, na mesma segunda, ela já colocou a rotina da noite e acordou 1 hora mais cedo, tá? Então é bem rápido, cara. É só ação prática. E o terceiro e último erro foi não ter clareza das tarefas do dia. Eu até tinha clareza de quais minhas tarefas, eu priorizava e tudo mais. Só que você precisa, meu povo, ter o que eu chamo de sistema mínimo. O que é o mínimo que você precisa? Uma agenda e 4 listas. É só isso. Não tem segredo, não precisa mais do que isso. Uma agenda e 4 listas. Essa que é a estrutura de organização que eu tenho usado todos esses anos e que tem funcionado bastante. Na agenda entra só compromisso e rotinas, né? E informações, CRI, compromisso, rotina e informação. Nas listas, eu gosto de separar, a maioria das pessoas fazem o quê? Vida pessoal, vida profissional, tarefas de casa, tarefas de estudo, separa por áreas, né? Tarefas do meu relacionamento, enfim. Isso não funciona. Foi o que eu fui percebendo ao longo do tempo. O que funciona para mim é eu separar as tarefas pela moeda mais importante de produtividade que a gente conhece, que é o tempo. Quando que eu vou fazer essas tarefas? Quando que eu vou colocar esse projeto para ele sair do papel? Quando que eu vou estudar esse assunto? Eu tenho que saber o quando. Se eu não tenho quando, eu faço quando dá. E nunca dá, meu povo. Esse que é o negócio. Esse tempo perfeito, ele nunca chega. Então, essa é a estrutura que eu uso. Onde essas 4 listas, é uma lista, por exemplo, tarefas de hoje, que é a mais importante de todas, tem que sempre ter. Tarefas dessa semana, tarefas da semana que vem, tarefas desse mês, tarefas não urgentes. Cara, você pode ter quantas você quiser. Tá bom? Então eu sempre separo de todas as áreas pelo quando, que é uma coisa que tem fluído bastante. Beleza, meu povo? Espero ter clareado. Comenta aqui embaixo qual que você acredita que você mais tem pecado, né? Que você precisa melhorar nesse ponto. Se tiver alguma coisa que aconteceu com você, que você fala, pô, depois que eu fiz isso, minha produtividade aumentou, deixa aqui embaixo, que eu adoro testar esse tipo de coisa e eu adoro saber o que vocês estão aplicando por aí também. Beleza? Conta comigo. Obrigadão aí pela presença aí, todo mundo ficou até o final. Vou deixar de recomendação outro vídeo que casa bastante com esse assunto nosso aqui. Conta comigo. Vamos pra cima, meu povo.